Servidores públicos contratados em regime especial são aqueles que têm lá autorização expressa do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que diz que no caso de extrema urgência, por necessidade de manter o serviço público, eles podem ser contratados temporariamente. Gente, vamos lá. Aqui, vamos cumprir nossa missão aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei aí quem vai continuar, mas não vou repetir o discurso, não. Eu só vou dizer para vocês que aquilo que a gente estava falando agora. Para estudar em casa tem que ter disciplina. Se tiver disciplina, vai embora. Mas se não tiver disciplina, cara, não tem jeito não. Cai dentro. Não vai perder o tempo que vocês estudaram, não, pô. Eu, honestamente, eu pensei que fosse sair por esses dias a questão. Eu acompanho muito os bastidores da política. Posso dizer para vocês que na Secretaria de Segurança os caras já ficam chiando. A questão do policiamento. Quando o efetivo é pequeno, aí que aparece problema mesmo, né? Que aí bota todo mundo para trabalhar, todo mundo para se ferrar. Não tem mais como segurar concurso, não, cara. Eu falei para vocês do concurso do INSS. O concurso do INSS está precisando de aproximadamente 12 mil servidores. Só que eles estão automatizando tudo. Fizeram o concurso, agora deve chamar em torno aí de uns 4 mil. 3, 4 mil. Brasil. 1.000 e pouco. Fizeram um exército lá de reserva. Diferentemente do INSS, é a polícia, pô. Como é que vai botar? Lá tem robozinho que trabalha. Parece mentira, né? Suas aposentadorias, seus pedidos de aposentadoria, benefícios, pô, aquilo lá hoje em dia é feito por tudo eletrônico, cara. Mó louco. Pegou a prescrição do médico lá, aí pelo aplicativo. Tudo eletrônico. Ó. Aí ele foi, pagou tudo, aí deu entrada. Tudo eletrônico. Lá tem coisa que substitui o indivíduo agora. Polícia não, pô. Como é que vai substituir? Vou fazer o quê? Criar um exército de Robocop? Porra, é. Então, tô sendo franco para vocês, tá? Eu tô acreditando muito na questão do concurso. Você falou um detalhe aí super importante. Tem gente que vai se ferrar por questão da idade, né? De tanto que demora. É loucura isso, mas... Então vamos lá, vamos ver agente público. Olha só, vou ver agente público para a gente cair nesses exercícios aí. Olha só, esses exercícios são assim, o básico do básico para a gente ver. Não é o básico do básico, não. Tem coisa aí que é... Tem questão aí que eu usei nas minhas provas. Então posso garantir a vocês que tem fundamento que a gente vai falar. Mas agora a gente vai falar sobre agente público. Agente público não precisa ir muito longe, pô. Você identifica um agente público à distância, não precisa estar fardado, ele não precisa absolutamente nada. Depende da atividade dele. A gente reputa-se agente público para os efeitos desta lei, porque isso aqui é um texto de lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Por que a importância disso aí? Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Pensa comigo, o cara que está lá no dia da eleição, trabalhando, ele é um agente público? É. Mas se você for lá e falar uma bobagem para um cara daquele que está à mesa, você responde pelo crime comum? Crime comum, que o desacato também é. Mas você responde por desacato, que você está desacatando um agente público. Isso aqui eu diria que é importante, nessa história toda aí. Nós vamos passar esses slides aqui bem rápido, porque, na verdade... Eu depurei pouca coisa aqui para a gente aproveitar. Então, olha, agente público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Isso aí está lá na Lei 8.429. Dali ele tira a essência do agente público. Eu preciso saber o que está na Lei 8.429? Não precisa. Você só precisa saber o seguinte, o cara ingressou no serviço público de qualquer maneira, mas de qualquer maneira, por eleição, nomeação, designação, contratação, não interessa. Ele está lá, mesmo que transitoriamente.
ou sem remuneração, reputa-se servidor... E aí, tá bom? Reputa-se agente público. Ele está a serviço da administração. E que diferença tem isso? Toda. Se você for lá falar uma bobagem para o cara, você não responde por outro crime, senão desacato, né? Artigo 331 do Código Penal, que vocês já devem ter visto isso aí. Claro que viram, né? Desacatar agente público. Já viram isso? Já, né? Crime de desacato, com certeza. Então, olha só, não tem mistério, tá? Aí ele começa a trazer, dentro de agentes públicos, que seria gênero, ele começa a trazer as espécies. Agentes políticos são aqueles que ocupam local de destaque na estrutura estatal responsável por decisões políticas fundamentais. O acesso ao cargo político é por eleição ou nomeação. Você vai dizer como nomeação? Os ministros, e aí, tá bom? Os ministros que estão lá nos tribunais superiores, eles chegaram lá por nomeação, eles não foram concursados. Aliás, ao contrário do que se pensa, eu queria dizer para vocês, tá? Eu não cheguei a falar da outra vez, para ser ministro do Supremo Tribunal, não precisa ser juiz, nem de carreira jurídica, tá? Nós já tivemos ministro do Supremo Tribunal Federal que era médico. Vocês podem não acreditar. Sim, aí o que acontece? Até para prestigiar a carreira, e hoje em dia a história é outra, né? O que chegou lá sendo médico, com certeza conhecia alguém, era amigo de alguém, aquela... Hoje em dia não, hoje em dia tem a sabatina, passa pelo Congresso, mas não é requisito. Se você for lá na Constituição ver o que precisa para ser ministro do Supremo Tribunal, você vai, do Supremo Tribunal Federal, você não vai encontrar carreira jurídica. É a possibilidade. Eu vejo a coisa da seguinte forma, hoje em dia, essa possibilidade é mínima, mas se cair uma pegadinha em qualquer concurso, não nesse, esse aí não vai cair esse tipo de coisa, mas eu me vi obrigado a falar para vocês. Olha só, então os agentes políticos são aqueles que entram na estrutura, têm as decisões políticas, as decisões que vão direcionar a atividade da administração pública, são eles que pensam, e os cargos podem ser por meio de nomeação ou eleição. Tem os cargos comissionados, temporários, né? São as características dos agentes políticos. Presidente, governador, prefeito, parlamentares, ministros e secretários, exatamente o que a gente falou. Esse aqui eu tenho um pouquinho de medo, então vou falar para vocês rapidamente o que são esses agentes públicos de fato. São particulares que, sem vínculos formais e legítimos com o Estado, exercem de boa fé a função pública com o objetivo de atender o interesse público, inexistindo investidura prévia nos cargos, empregos ou funções. São aqueles que prestam serviços exatamente de natureza pública. Tem até os voluntários. Sem remuneração, por exemplo, já seria o mesário, seria quem trabalha na eleição. Agente de fato, não tem... Aí vamos embora. Servidores, servidores públicos. Isso aqui é importante porque esse aqui pode ser cobrado na prova, sim. Representam a grande maioria dos agentes públicos, são aqueles que possuem vínculos profissionais variados com o Estado e que desempenham funções públicas de forma remunerada e não eventual. Aí sim, o policial, é o escrivão de polícia, é o servidor, é o agente administrativo da estrutura, ele recebe, esse aqui tem que ser, não eventual receber. Então, servidor público podem ser estatutários e seletistas ou também temporário. Existe a possibilidade, pensa primeiro, pelo amor de Deus, tá? É isso que você vai ter que fazer na prova. Existe a possibilidade de ingresso no serviço público, olha a pergunta, sem concurso? Sim. Tem nomeação, que são os cargos comissionados, tem os temporários. Quando que pode contratar servidor público sem concurso? Por exemplo, uma professora do seu município, e aí, boa noite, uma professora do seu município, licença para ganhar neném.
Seria lógico fazer um concurso para chamar uma pessoa para substituir aquela professora durante um período que seja 6 meses, um ano que fosse? Não teria lógica. Então, a própria Constituição, a permissão de contratação sem concurso é dada pelo mesmo instrumento que determina o concurso para provimento de cargo. Então, veja bem, se a Constituição fala que para você ingressar no concurso público, em razão do princípio do concurso público, você tem que fazer concurso para ingressar, somente a Constituição pode permitir. São as exceções, o que eles chamam de ressalva. Se uma lei fala que você é obrigado a fazer, somente uma lei da mesma natureza. Vocês já viram leis complementares, ordinárias? Já viram, né? Então tá, beleza. Então, essa é a ideia, tá? Uma lei do mesmo nível ou nível superior que pode flexibilizar aquela exigência. Então, a possibilidade de ingresso no serviço público sem concurso está na própria Constituição, que determina concurso público para você ingressar. Servidores públicos, pô, aí não tem, pode ser civil, militar, isso aí não tem importância. Estatutário, aquele que é regido por estatuto. Malandragem, tá? Beleza? Malandragem aqui. O estatutário, qual seria a diferença do estatutário para o seletista? Olha bem, seletista é aquele servidor que se submete às regras da CLT, das Consolidações das Leis do Trabalho. Que tipo de regras? Com relação a férias, com relação a fundo de garantia. Eu sou estatutário, eu não tenho fundo de garantia. Mas, em compensação, eles não podem me mandar embora. Quer dizer, pode, né? A gente vai ver que existe a possibilidade de um servidor ser demitido. Mas não é de qualquer jeito, não. Não é... Já tem gente ali falando do fumo de rolo. Beleza, mas é assim mesmo. Eu já estou no 3º casamento, gente. Então, essa história de fumo de rolo aí, é porque alguém lembrou ali que... Obrigado pelo ensinamento do fumo de rolo que meu pai falava, que casamento é igual fumo de rolo. Primeiro você fuma por prazer, depois só para não perder o dinheiro. Só quem fumou fumo de rolo sabe disso, aquele cigarro de palha. Enfim, o estatutário, ele tem umas garantias, tá? Ele tem umas garantias do estatuto, na própria Constituição, e ele não tem algumas... Você sabe para que serve o fundo de garantia? Fundo de garantia é uma verba indenizatória que você vai depositando lá, né? Na verdade, quem deposita não é você, é o empregador, ele vai depositando lá. Pode te demitir? Pode. Você tem direito de ir lá e sacar o fundo de garantia. Se você fizer as contas direitinho, a cada ano você tem um salário que você ganha. Essa é a conta. Aí vem os reajustes e tal, as atualizações. Mas o servidor estatutário não tem isso. Por quê? Ele é regido pelo estatuto. Bom, o estatutário, quais são as caras? Ele toma posse, ele tem vínculo legal, normalmente não é por concurso público, porque ele é um servidor público, o ingresso dele é mediante concurso. Trabalhista ou seletista são outros servidores públicos. O regime trabalhista, seletista, é o regime próprio dos agentes públicos que ocupam empregos públicos nas entidades com personalidade jurídica de direito privado. Por exemplo, a contribuição do estatutário, vamos fazer uma diferença aqui, porque essas coisinhas a gente pode lembrar dessas coisinhas na hora da prova. As minhas contribuições como estatutário não vão para os cofres do INSS, vão para os cofres do regime próprio de previdência. As contribuições dos policiais militares não vão para o INSS, vão lá para a caixa de previdência dele. Tanto assim, quando o servidor, o policial militar se aposenta, ele é pago por uma carteira própria. Servidor do Estado. Quem paga a aposentadoria do servidor do Estado? O Rio Previdência, que é uma previdência pública, mas é só dos servidores. Diferentemente daquele cara que trabalha na padaria, trabalha o mês inteiro. No final do mês, as contribuições dele são recolhidas para o INSS.
a contribuição do padeiro, do açougueiro. Por isso que é regime geral. Ele pega uma quantidade sem fim de trabalhadores e recolhe para a Previdência Social. Quando ele se aposenta, ele vai procurar aposentadoria onde? Na Previdência Social. Hoje aconteceu um fato muito curioso, uma pessoa ligou para mim do Rio e falou, Ivan Tuil, ele estava fazendo um requerimento, falou assim, mas o fulano aí é servidor público. A resposta está com vocês. A pessoa que ligou para mim, a pessoa que faleceu, quem ligou para mim foi a esposa dele. A pessoa disse o seguinte, mas meu marido era servidor público. Ele era um agente público, mas ele exercia um cargo comissionado na Prefeitura do Rio. Cargo comissionado é estatutário? Não. Ele é um agente público, mas ele foi nomeado para exercer aquele cargo. É um cargo de livre nomeação e exoneração. Ele contribuía para a Previdência do Rio, lá do município do Rio, ou para o INSS, regime geral? Regime geral. Fica atento a essas questões. Mas cai esse troço na prova? Não, é só para você poder raciocinar e, de repente, responde alguma coisa com isso. Regimes jurídicos, servidores públicos, também está falando a mesma coisa. Regras mistas em relação ao trabalho não será pautado exclusivamente pela CLT, uma vez que os empregados públicos são agentes públicos, submetidos às regras, dispensa motivada, vínculo está na carteira de trabalho. Então, falou que o cara é seletista? Opa! Tem servidor público seletista? Tem servidor público seletista. A carreira é seletista. Se falar que é estatutário, é estatuto, é regime próprio de previdência, não contribui para o INSS. E aqui não tem nada de... Aqui, ele entregou para vocês essa parte aqui que eu pedi para ele... Não, né? Só estão as questões aí, não é isso? Mas eu pedi para ele entregar a vocês depois, tá? Aqui, eu tenho todo esse material, depois de repente... Eu vou ver se dá para jogar no grupo. Eu não sei como, eu confesso a vocês que eu sou uma topeira cibernética. Eu não sei como é que faz esse trem. Tá aqui na frente do... Na parte central, na parte de fora aqui do meu note. Eu vejo para vocês. Aqui, servidores públicos contratados em regime especial. São aqueles que têm lá autorização expressa do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que diz que no caso de extrema urgência, por necessidade de manter o serviço público, eles podem ser contratados temporariamente. Eles são agentes públicos? São, sem dúvida. Tem que fazer concurso público? Não, o caso é extremo. O artigo 37, inciso 9, diz o seguinte, no caso de urgência, para dar continuidade ao serviço, aí você lembra daquele cara, contratação temporária? Se é temporária, é uma situação extrema, urgente. Tem que fazer concurso? Não, não tem que fazer concurso. Esse cara aqui, ele não é estatutário. Ele não é estatutário. Ele vai lá trabalhar para a administração pública durante 3 meses, 6 meses. Tem município aí fazendo lambança pra caramba, tem município aí com servidor temporário, com agentes públicos temporários por 2 anos. Estou falando porque eu conheço. Fui lá chamar a atenção do pessoal. Falei, isso aí não pode não, gente. Que negócio é esse? Rapaz, o máximo é aquele prazo razoável. É o princípio da razoabilidade, mais uma vez falando alto. Eu entendo razoável até 1 ano. Passou disso, já é falta de organização. Eu não falei para vocês sobre dispensa de licitação, que não é objeto do nosso curso, porque isso aí é um tema específico, só se saísse no edital assim. Licitação pública, que eu não acredito que caia para concurso que pede noções de direito administrativo, não pode cair isso aí. E desculpa eu estar falando mais rápido hoje, é para a gente poder esgotar isso aqui, para a gente poder discutir as questões, tá? Mas eu não falei para vocês acerca da dispensa de licitação. Em casos urgentes, não vai se fazer licitação. Um processo licitatório pode levar aí 6 meses da sua formação, da sua idealização, até a contratação.
né? Chama as empresas, vê qual é o preço menor, aí vai outro, vai impugnar o edital, vai não sei o quê. É meio complicado. Então, em casos extremos, você pode contratar com dispensa de licitação. Só que tem administrador que deixa o caos se instalar na cidade, pois diz assim, não, rapaz, se eu não contratar isso agora, a parada lá, eu vou ser obrigado a parar com aquele serviço público. Isso aí é falta de organização, ele pode ser punido por isso. Então, até porque ele não é um administrador, ele é um gestor da coisa pública. Pelo amor de Deus, pensem sempre nisso. Gestor, o cara, ele só está ali, ele tem que prestar contas. Por que ele tem que prestar contas? Tem que prestar contas porque o que ele faz, ele lida com coisa que não é dele. Desculpa estar fazendo essa conexão sempre, mas funciona pra caramba, cara. Funciona demais. Vocês vão ver que é por aí, a coisa vai pegar a gente resolvendo esses exercícios. Então, esses agentes aí, a gente já liquidou. Regimes jurídicos, requisitos para contratação por prazo determinado. Existência de lei que regulamente que tem previsão lá, prazo determinado, necessidade temporária, excepcional interesse público, pluralidade normativa, vínculo contratual. Gente, isso é tudo caso extremo. Ou eu contrato aqui sem concurso, temporariamente, ou eu paro o serviço público. O serviço público pode parar? Qual é o nome desse princípio? Princípio de quê? Que é dentro da eficiência, da continuidade. A gente parece que chegou a falar, se eu não falei, falei. O serviço público está dentro da eficiência. O serviço público tem que ser eficiente. Para ser eficiente, ele tem que ser, falei que ele tem que ser contínuo e de qualidade. E esse é o princípio da eficiência. Então, pelo princípio da continuidade, eles gostam de cobrar essas porcariazinhas assim, tá? Essas coisinhas que parece que ninguém prestou atenção. Vamos lá. Bom, 13º salário, férias, é claro que todo mundo tem direito, até os temporários, o STF já decidiu. Aí, pô, foi feito aqui um breve histórico da evolução do regime jurídico único. Regime jurídico único, esse pessoal estatutário, tá? Regime jurídico único é porque é para todos os servidores públicos. Não tem muita... Temos no Estado, temos na União, temos no Serviço Federal. Estou passando porque não tem importância, tá, gente? Bom, aqui sim, aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque a gente vai falar daquilo que é cobrado no concurso, principalmente para quem está ingressando na carreira pública. Olha só, quando você fala de classe, você está falando uma classe, você está falando de um conjunto de pessoas. É a reunião de cargos da mesma categoria funcional com identidade de atribuições, responsabilidades e vencimentos. Por quem pertence à mesma classe? Quem tem as mesmas atribuições, quem faz as mesmas coisas. Carreira. Carreira. Eu sou um servidor de carreira. Sou concursado. Entrei lá no início, eu nem lembro mais como é que era a nomenclatura. E a gente foi subindo de classe. Foi subindo de classe. Essa é uma espécie de promoção. Promoção que tem na polícia. Quando você vai lá, passa bota, é terceiro soldado para cabo, depois vai para sargento e vai subindo, você está evoluindo na carreira, mas você vai continuar sendo da mesma classe. A mesma, deu para entender? Acho que fica mais fácil assim, não fica? Então veja bem, você pode evoluir na carreira, pertencendo a uma mesma classe, porque uma mesma classe, a classe dos policiais, a classe é uma só, porque todos têm a mesma atribuição, segurança pública, babá. Carreira é quando a pessoa vai evoluindo dentro...
Dentro da hierarquia. Tem gente perguntando ali que militar não se aposenta. Realmente, militar vai para a reforma, né? Vai para a reserva, exatamente. O que se diz é que é reformado. E tem uns casos de reforma precoce que eu fiquei horrorizado com o negócio. Reforma é caso de doença. Você vai para a reserva, por exemplo, eu tenho um colega lá que é novo pra caramba, lá em Bom Jardim, é vereador lá comigo. O cara já foi para a reserva, porque se elegeu. Se elegeu, tchum, para a reserva. Espetáculo, né? Fica a dica. Mas aí tem. Pô, e também, se não vira oba-oba, né? E o cara entra pra polícia num dia, no outro ele se candidata, se elege e... tem, mas está dentro do estatuto. Está lá no estatuto. É isso não, porque tem gente ali já participando. E vocês desculpem se até hoje eu não me dei conta disso, porque a telinha estava apagada. Hoje está acesa. Hoje está acesa, ele está bonitinho, cara, não dá... Pô, já enxerga um pouco. Botaram a tela apagada, hoje já tem gente participando. É isso aí, ele não se aposenta não, ele vai para a reserva. Bom, tá, então vamos lá. Deu para entender esse negócio aí de... Aí são as classes, não tem a menor... Você chegou no grau hierárquico mais alto? Não é hierárquico. Dentro da minha categoria, todos são servidores do INSS. Tá, nós pertencemos aos quadros do INSS. A minha classe eu sou agente. Mas eu fui subindo na carreira, eu já não tenho mais para onde ir. Eu estou em 37 anos dentro do INSS, trabalhando no serviço público. Aí eu peço a minha aposentadoria. Eu vou sair recebendo proventos, né? Que não é o teto não é o teto do servidor público, não, cara. Até para chegar lá, Deus me livre. Falando nisso, vocês viram quanto que, rapaz, vocês viram quanto que o presidente lá da Petrobras vai ganhar com o aumentinho que ele teve? Parece que passa de 105 mil para 146, eu acho, né? Alguma coisa assim. 115 para 160. Você viu? Pô, cara. Igualzinho. Rapaz, não, tudo bem, que é uma baita responsabilidade, mas é uma afronta, né? Só um interregno aqui, político-cultural. Então, veja bem. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções. É mais que claro que cargos podem ser criados, cargos podem ser extintos. Dentro dos quadros do INSS, por exemplo, quando eu entrei, eu podia ter feito concurso para datilógrafo, porque tinha agente de portaria, cara. Você tinha um cara concursado que ficava o dia inteiro assim, o senhor vai para onde? O senhor quer o quê? Ele era agente de portaria. E tinha um servidor público que ele era datilógrafo. Você vai dizer, o que é isso? Aquele cara que batia a máquina de escrever o tempo inteiro. Não tinha nem computador naquela época, não tinha mesmo. Datilógrafo, foi extinto o cargo. O que fizeram? Aproveitaram esse pessoal. Por quê? Todos, quando o cargo foi extinto, todos, indistintamente, já tinham estabilidade no serviço público, então não foram colocados para fora. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante que se o cargo for extinto, isso é importante, isso aí é pegadinha de concurso geral, tá? Se você tiver no estágio probatório e o seu cargo for extinto, você não, eu acho que eu já falei isso aqui, você não será aproveitado no serviço público. Você não vai ser remanejado para outro. Você vai ser demitido. Loucura isso, né? Mas está valendo, é o que está lá na Constituição. Normalmente os cargos são criados por lei, podem ser extintos por decreto, na forma do artigo 84, 86, 80 da Constituição. 84, ele pode extinguir funções ou cargos públicos, tá vendo?
84, inciso 6 da Constituição. Então, pode extinguir? Pode. Pode criar? Pode. Pode. Claro, quem sabe o que está... o poder... Aí eu te pergunto, se o presidente decide criar um cargo lá na administração pública, o Poder Judiciário pode impedi-lo de fazê-lo? Princípio da separação dos... A menos que seja um cargo esdrúxulo, um cargo, sei lá. Mas se ele quiser criar, ele pode, e o Poder Judiciário não pode se meter nisso. Isso é mérito administrativo. Lembra, juízo de oportunidade e conveniência. Nesse caso, o Poder Judiciário não pode interferir, tá? Não pode. Agora, pensa comigo aqui. Um indivíduo tinha 5 anos, concursado, tinha 5 anos na administração pública. O cargo dele foi extinto. O chefe lá do tal poder, do tal órgão, falou assim: foi extinto o seu cargo, você vai ser demitido. O Poder Judiciário pode interferir nisso? Não, em tudo não. Tanto assim que, olha bem, quase tudo. Vamos lá. Tem um monte de casca de banana nisso aí. O cara, se ele tiver em estágio probatório e o cargo dele foi extinto, ele pode ser demitido? Pode, porque a gente já falou. Mas esse cara já tinha 5 anos. Quando que acaba o estágio probatório? Quando vai acabar o estágio probatório de vocês lá? 3. Estágio probatório, 3. Estágio probatório, 3. Estágio probatório, tá? É aquele período que nunca vi ninguém, eu nunca vi, com 37 anos no serviço público, eu nunca vi ninguém ser demitido porque não atendeu às expectativas da administração pública. Eu nunca vi. Mas pode ser. Então, veja bem, esse cara já tinha 5 anos, então ele já tinha estabilidade? Tinha. Com 3 anos, ele não tem estabilidade. Com 5, ele já tem. Com menos de 3 anos, se o cargo for extinto, ele pode ser demitido. Contrário senso que a gente diz, né, interpretando ao contrário, se ele já tinha 5 anos, ele tinha estabilidade. Se ele tem estabilidade, ele pode ser demitido se o cargo for extinto? Não. Ele pode ser posto em disponibilidade, ele pode ser conduzido para outro cargo, mas demitido não. Tá? Nós passamos por isso com Fernando Collor de Mello no Serviço Público Federal. Os cargos lá meio sinistro, ele foi lá e botou todo mundo em disponibilidade. Aí o servidor concursado, tá? Isso é coisa para você guardar na sua cabeça aí. O servidor concursado é o último a ser demitido a bem do serviço público se faltar dinheiro para pagar, hein? Guardem essa informação. Pode demitir o temporário? Pode. Nem é pode, é deve, né? E quem não tem estabilidade? Pode. Aí que vai assim. Aqueles cargos comissionados são os primeiros a dançar. Vamos dizer o seguinte, o cara está pagando a folha de pagamento, de repente deu uma ziquezira qualquer, a administração pública está sem dinheiro. Acabou o dinheiro da administração pública para pagar servidor. Quem que ele demite? Primeiro, os cargos comissionados. Aqueles cargos que são de livre exoneração e nomeação e exoneração. Primeiro que dança. Esse aí vai embora logo. Depois vão os temporários, o servidor estável, concursado, é o último a ser demitido. Confesso a vocês que eu também nunca vi, mas tem permissão na Constituição para fazer isso. O nosso amigo falou lá do plano de carreira, é exatamente isso aí. Plano de carreira é a possibilidade, se vocês ouvirem falar isso aí na prova, é um programa para você ir subindo na sua carreira, tá bom? De um lugar... Isso aí no regime militar é um pouquinho diferente, porque né, é questão de patente, é questão de... A hierarquia lá fala alto. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.